Está gravando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, perdão pelos pecados, pelas faltas. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor. Instrua-nos na Tua Palavra. Seja o nosso ensinador. Pedimos o Teu Espírito. Dá-nos a compreensão, por favor, e agradecemos que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Estamos na página, no capítulo 2 de Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 2. Quem achou aí, quiser ler o verso 1, pode ler. Vou ler. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, aqui o marido, né, falando para a esposa, a respeito, né, que ele é deixa eu ver aqui, ou a própria esposa, pelo que dá a entender, ainda é a esposa falando. E aí vem assim, Rosa de Saron é um dos títulos aplicados a Jesus, né? A própria igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, o que é a igreja representa também o que Jesus é, deveria ser, pelo menos, e deve ser. Porque, como nós já vimos, Jesus é como o marido da mulher, a mulher é a igreja, Jesus é o marido, só que, como está escrito em Gênesis, capítulo 2, o verso 24. Quem gostaria de ler esse verso? Gênesis 2, 24. Posso ler. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, obrigado. Então, o que Deus estabeleceu na questão do casamento, quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne, como se passam a ser, então, uma pessoa, uma unidade. E, claro, com diferentes partes, cada parte tendo a sua individualidade, mas eles se tornam uma só carne. E aí é isso que Deus quer que nós, como igreja, como membros unidos, façamos parte do mesmo corpo que Cristo, do corpo de Cristo. Aí lá em Efésios, novamente, né, 5, tem aquele paralelo, assim como o marido é a cabeça da mulher, assim Cristo é a cabeça da igreja. Então Cristo está conectado com a igreja, ele é o centro, como se fosse o cérebro, a capital, né, e que comanda todo o corpo, e está ligado, né, pelo pescoço, e está conectado ao corpo. E é um corpo só. E é interessante esse paralelo. Então, quando nós vemos ali que, digamos, se a esposa está dizendo aqui, num símbolo romântico, né, de amor, que eu sou a rosa de Saron, então esse é um símbolo do corpo de Cristo. Então, Jesus, na verdade, é a rosa de Saron. E ele quer que façamos parte da beleza. Então, existem... algum de vocês já viu aquelas rosas do deserto? Então, é um tipo de flor muito bonita. Provavelmente seja alguma dessas, desse estilo, assim. Se alguém não viu, é só pesquisar na internet, assim, rosa do deserto ou rosa de Saron. Você vai ter uma ideia diferente da rosa que a gente conhece, né? E eu já vi, é muito lindo. Mas não pessoalmente, só na TV, né? Sim, mas já... Aí... Sim. E aqui também nós vemos o verso 2, ó, Cantares de Salomão 2, 2. Ó, o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Interessante isso. Ó, o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. No meio de todos, assim, de toda uma situação ruim, espinhos não é algo bom, né? Tá no meio de um lugar contaminado, um local perigoso, que causa dor, tem algo que
que é puro. Bom dia para vocês, gente. Desculpa aí eu incomodar, mas qual foi a passagem? É Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 2. Obrigada. Aí aqui nós vemos o lírio entre os espinhos. Olha como pode, né? Ou entre o lamaçal, depende de algum, pode dizer. Então, no meio de uma sujeira ou no meio de algo ruim, aparece algo bom. Então, mesmo em meio a ali as coisas ruins, tem o amor dela, no caso, o amado dela, o marido, se destacava como algo puro, mesmo em meio a um local ruim. E assim nós vemos na vida de Jesus também. Jesus cresceu lá em Nazaré. Nazaré é uma das cidades muito depravadas, muito contaminadas. Tanto que quando Natanael foi, lá no João capítulo 1, né, Natanael foi chamado, Natanael foi convidado por, se não me engano, é Filipe, para ir conhecer a Jesus, no caso, e ele disse, Jesus de Nazaré, lá em João 1,45. Ele chamou, venha conhecer aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, referindo ao Messias, Jesus de Nazaré. Quando ele falou de Nazaré, ele demonstrou uma certa falta de fé, né? Porque ele estava olhando também para a questão da humanidade e meio colocando dúvida. É Jesus, de quem escreveu, mas ele é de Nazaré, meio que assim. E olha a ideia que eles tinham de Nazaré. Quem achou aí, quiser ler. João 1,46. Maria Edith, pode ler. Ativar o áudio. João quantos? 1,46. Antes de ler João 1,41, né, que você falou, é interessante... 46. É interessante que o lírio, ele aqui em casa, aqui no sítio, tem uma plantação de lírio, vamos dizer assim, que ele cresce no meio da lama mesmo. E ele não é contaminado, ele continua lindo, é um lírio branco, são lírios brancos. E aí, o que acontece? Aquela história que nós somos fruto do meio, em Cristo pode ser diferente. Não é porque eu cresci numa família disfuncional, algo nesse sentido. Meu pai, de repente, né, para alguns é alcoólatra, a mãe era prostituta, não sei o quê. Então, você tem que ser exatamente isso. Não é, né? Deus, em Cristo, nós podemos ser completamente diferente. Não importa qual seja o problema da sua família, de onde você cresceu, de onde você veio. Assim como os lírios nascem no meio da lama e não se contamina, nós também podemos, em Cristo, fazer diferente. Nós não estamos determinados a ser aquilo. Se minha família foi toda disfuncional, eu não preciso seguir os passos do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados. Eu não preciso. Em Cristo, eu posso ser bem diferente. Tá lá, então, João capítulo 1, verso 46, né? Isso. Nazaré, exclamou Natanael. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Obrigado. Então, olha a ideia que eles tinham. Pode vir alguma coisa boa, né? Era uma cidade tão ruim, tão corrompida, que de lá não vem coisa boa nenhuma. Então, aí Jesus, nós sabemos, né? A Bíblia descreve que nele não se achou pecado algum. Deixa eu ver aqui Hebreus, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. Quatro 15? Isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Obrigado. Então, ele foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nasceu num local muito corrompido, cresceu naquela cidade que era bastante corrompida.
Tanto que quando ele volta, depois, né, no ministério dele, lá em Lucas capítulo 4, a gente vê uma descrição de como é que era o sentimento daquela população de lá. Muitos não deixavam de ir à igreja, né? Tinha a sinagoga, no caso. E aí, Lucas capítulo 4, o verso 16. Em diante ali. Vou ler aqui, Lucas 4, verso 16. Ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Esse verso é muito interessante, porque ele traz que chegou a Nazaré, ou seja, onde ele foi criado, onde ele cresceu. Depois que ele já tinha começado o ministério dele, estava adulto já, né? E entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Então, o fato de Jesus tinha o costume de ir à igreja no sábado. Isso já põe contrário ao que muitos dizem, de que não, Jesus ele mudou do sábado para o domingo. E na vida de Jesus a gente não vê nenhum exemplo disso e nenhuma fala a favor disso. Jesus era contra os abusos que eram feitos no sábado, tornar o sábado um dia terrível, de não pode fazer nada, e fazendo as pessoas pensarem que o sábado era um dia, então, de restrições somente. Não. Claro que Deus pede para nós pararmos de fazer algumas coisas no sábado, especialmente trabalhos, nossos pensamentos, mas Deus quer que façamos algo. Façamos o quê? Contemplemos a natureza, lá em Salmos, se não me engano, 72 ele fala, né, era um salmo que foi feito para o sábado, um salmo sabático. Contemplar a natureza, observar, estar em meio à criação de Deus, louvar a Deus, lembrar de Deus como Criador, ir à igreja também é o propósito de Deus, fazer obras de caridade, de ajuda ao próximo, é o que Jesus demonstrou na vida dele, que ele fez isso, no caso. Jesus, ele vivia para auxiliar as pessoas, e mesmo no sábado ele curava as pessoas. E daí os judeus olhavam isso e diziam, não pode, porque não pode curar no sábado, você só pode, porque senão você está trabalhando no sábado, era uma confusão. Né? Aí, não é Salmo 72, não, eu estava tentando procurar ali, mas depois, se eu achar, eu envio. Aí, nessa situação toda, aqui em Lucas 4, então Jesus chegou e falou isso, né? Na sinagoga levantou-se para ler. Era o costume de Jesus esse, era guardar o sábado. E aí ele lê a porção de Isaías que representa uma profecia do Messias. E aí todos gostaram muito, amém, amém. Mas aí no verso 21, Jesus então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Daí quando eles pensaram, peraí, hoje se cumpriu, teve duas coisas associadas. Ó, e todos que verso 22, e todos de Lucas 4. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então eles olharam aquilo, mas ficaram assim, mas peraí, não é esse aquele rapazinho que a gente viu crescer? Da onde que ele é o Messias? Tá se achando quem aí? E aí começaram a ficar assim com aquela suspeita, aquela coisa ruim. E não só isso, por dois motivos, tá? Eles gostavam muito dessa profecia, né, do Messias, que fala no verso 18 e 19, né, que o Espírito do Senhor seria sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando eles viram, então, anunciar o ano aceitável do Senhor, e tem no texto original, fala, trazer o dia da vingança do nosso Deus. Essa era a parte que os judeus mais gostavam, né? Tem que vingar dos romanos, tem que destruir os nossos inimigos para que a gente seja o maior povo da terra, que a gente domine tudo. Eles tinham só um interesse mundano, um interesse no poder terreno, assim. E não era o propósito de Deus. O principal era que, você vai vendo o contexto, é libertar da tristeza, da angústia, libertar do pecado. E aí, para isso, quando Jesus fala nesse sentido de hoje se cumpriu, eles ainda continuavam sendo um povo, não escravo, mas um povo sujeito aos romanos. Eles estavam sendo controlados pelos romanos. E eles não queriam isso. Então, quando Jesus diz hoje se cumpriu, Jesus estava querendo se referir que essa profecia tinha mais um sentido de se cumpriu na maneira espiritual, de ser liberto do pecado e tal. E para isso, eles precisariam se reconhecer como pecadores. E eles não queriam fazer isso. Para eles eram os santos, né? Então,
eles ficaram com raiva duplamente de Jesus. Primeiro, porque ele, que é uma pessoa comum, assim como nós, ele está dizendo que é o Messias, eles não tiveram fé em perceber o verdadeiro caráter do Messias. Só porque eles viram ele crescer, não foi bem recebido. Aí Jesus fala depois, né? Nenhum profeta é bem recebido na própria pátria, né? E por outro lado, eles também ficaram com raiva porque apontou os pecados deles, que eles eram pecadores, a condição real deles, que eles precisavam de arrependimento e de uma transformação, uma libertação do pecado. Então, por causa disso, eles ficaram com raiva de Jesus. E olha só qual que era o caráter desse povo. No verso 29, né? No 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ficaram bravos. 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, que a cidade deles estava edificada, em que a cidade estava, para dali o precipitaram. Eles foram, vamos matar esse cara aí. Pega todo mundo, foi a multidão lá. E o verso 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É interessante isso aqui. Jesus sempre tinha ao seu lado 2 anjos. No livro Desejado Todas as Nações descreve. Os 2 mais poderosos anjos. Um deles que ocupou o local do anjo caído, Lúcifer, que é o anjo Gabriel. Um deles era Gabriel e um outro anjo, muito poderoso. Ou seja, são anjos dos mais poderosos. Eles têm, que é em Gabriel, que ocupou a posição do querubim, cobridor. No local de Lúcifer, ele tem 6 asas. É um querubim, ele tem 6 asas. 3 de um lado, 3 de outro, saindo das costas. E é interessante que daí Jesus era então guardado. Então, numa situação que Jesus não escolheu, não se colocou no perigo, mas ele fez o que Deus mandou ele fazer. E aí veio o perigo e levou, eles queriam matar ele, mas não era o momento. No desejado conto que os anjos que se colocaram ao redor dele fizeram com que ele ficasse invisível. E ele saiu no meio de todo mundo lá, vamos matar ele, vai estar todo mundo. De repente, Jesus desaparece, eles nem percebem, e ele sai do meio deles, e daí quando eles chegam lá, cadê Jesus? Você vê, o povo dele tinha esse caráter de, não gostei do que ele falou, então vamos matar. Mesmo os que iam para a igreja. E aqueles que não iam para a igreja, mas e os que iam para a igreja, para você ver como era um povo bem mau, assim, bem pecaminoso. Né? Isso já na primeira vez que ele chega lá. Os fariseus também pensavam em matar ele, mas depois de algumas vezes foram criando ódio, foram alimentando aquele ódio, isso foi se transformando num desejo de matá-lo, assim, mas não foi tão assim, de cara, como o de Nazaré. Então nós percebemos que o caráter dele já era bem corrompido. E daí, nesse meio, voltando lá para Cantar, capítulo 2, verso 2, qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Então, Jesus, mesmo em meio a corrupção de tudo, ele nasceu e viveu como uma flor bela e pura, como a Maridite disse, sem contaminação da lama do pecado, sem a presença do pecado, dos espinhos para causar dor, machucar as pessoas assim, desnecessariamente. Não. Algum comentário? Então, vamos seguir aqui para Cantares, capítulo 2, verso 3. Quem pode ler? A Gláucia, gostaria de ler? Comentando um pouquinho ali sobre a questão, né, dos religiosos. Eu analisando, pensando aqui comigo, como isso não mudou muita coisa nos nossos dias. Se a gente analisar e pensar em nós mesmos, como nós agimos quando alguém erra, quando alguém diz assim, demonstra a presença do Espírito Santo na vida dela, no modo de agir e tudo mais. E se nós que não buscamos a presença do Espírito Santo, a gente acaba criticando aquela pessoa que está fazendo, ao invés de louvar a Deus por isso. E aí a gente vê qual a importância de nós buscarmos realmente a Cristo na nossa vida, da gente não ser usada pelo inimigo de Deus. É verdade, é bem isso. E é muito fácil a gente cair no mesmo erro e nem se dar conta. Né? Completando o que a irmã Raquel falou,
Eu pelo menos vejo nitidamente quando alguém fala da mensagem da saúde. Como as pessoas querem adequar o evangelho conforme a sua vontade e não levam em consideração que a mensagem da saúde ela é de extrema importância para nós. Sempre foi, né? Mas agora, nessa época, ainda mais, porque se a gente está clamando pelo Espírito Santo viver em nós, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esse corpo, essa casa, tem que estar preparada para recebê-lo. E as pessoas não dão adequada atenção a isso e ainda saem criticando aqueles que, de certa maneira, tiveram os olhos abertos, né? É verdade, bem isso. Você achou aí? Sim. Você pode ler. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Interessante isso que nós vemos. Ó. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Um bosque cheio de árvores. Muitas delas são bonitas, mas não produzem fruto. De repente, lá no meio daquele bosque, você encontra uma árvore que tem fruto. Eu, pelo menos, nas vezes que eu vou assim pro mato, né, e quando eu encontro uma árvore que dá fruto, não é a maioria, é a minoria, né, que encontra fruto. Você fica contente, opa, daí fruto aqui. Aí para comer um alimento assim, né, mais puro, assim, sem agrotóxico, né, e natural, assim, recém colhido. E aí fala, então aquela mesma coisa, no meio de várias outras que não estão produzindo fruto, tem uma que produz fruto. Desejo muito a sua sombra, então estar ali debaixo, porque ali você tem tanto a sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. É boa, mas ela é doce, saudável, então vai trazer satisfação. É a mesma coisa se nós chegarmos a Jesus, que Jesus é, então aqui comparado a essa árvore frutífera. Nos assentar debaixo dela, nos assentarmos aos pés de Cristo, como Maria Madalena, né, Maria Betsaida, de Magdala também, outros nomes, ela sentava-se aos pés de Jesus e aproveitava e desfrutava disso. E agora vem o verso 4. Sônia, quer ler para nós? Cantares 2:4. Cantares 2:4. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Aí, então, olha novamente as palavras, né? Banquete, levou-me às casas do banquete no meu dia. Então, Deus quer nos dar coisas muito boas. Banquete, coisas que dão, inclusive, prazer, mas na quantidade certa, do jeito certo. E o seu estandarte sobre mim era o amor. O estandarte, corrija-me caso tenha algum entendimento melhor, é como se fosse uma bandeira, é um símbolo, um sinal, assim, que você coloca para identificar de quem você é. Isso era usado muito nas guerras. O estandarte lá de uma nação, eles iam lá e colocavam uma estaca, assim, né, uma haste, e nela tinha uma bandeira mostrando que tem algumas informações sobre aquele povo. Então, o estandarte do amor é uma bandeira que que representa quem está ali, né? Tem outro que fala, nós devemos lutar as batalhas de Deus no exército de Deus sob o estandarte ensanguentado de Cristo, ensanguentado da cruz de Cristo. Então é como se colocasse lá e o que representa aqui, quem nós somos um exército que foi purificado pelo sangue de Cristo, pessoas, né, que foram purificadas. Então essa é uma revelação. E aí aqui fala, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Então a estandarte que representa essa liderança, né, esse símbolo de quem nós servimos, e também de proteção, né, era o amor. Então Deus age por amor. Por isso que o princípio do amor puro, revelado,
até mesmo uma relação aqui entre um homem e uma mulher, vem de Deus. Satanás, ele se levantou contra a lei do amor. Por isso que uma das coisas que ele ataca tanto é o casamento e cria formas, né, cada vez mais absurdas, e somente em busca de prazer e sem amor. Então, acaba-se nessa o propósito de Deus de trazer felicidade, leva as pessoas somente a uma busca insaciável, ou seja, não tem como satisfazer de prazer, tentar suprir a falta do amor com coisas, com prazer, que nunca vai funcionar. Então, e é isso que a gente terminou ontem de ler. Falta só as considerações finais. Aquele livro que eu comentei, né, do Gabriel Estevam, que tem aqui na mesa. Resgatado do Reino das Trevas. É muito bom. E aí, depois que ele saiu, Jesus libertou ele ficou fora várias vezes, tanto anjos caídos, como poderes mais elevados dos anjos caídos, como o próprio Lúcifer apareceram para ele e tentaram convencer ele. E ele sabia que não dá para você discutir com eles, porque eles têm uma palavra mais corriqueira aqui, uma lábia muito boa. Se você der ouvido, você é enganado, você volta e ele, como sabia disso, ele clamou por Jesus e chegou e falou, olha, eu não sigo mais vocês. E aí eles usaram outras pessoas, tanto parentes dele, para tentar trazer ele de volta, convencer ele, e como ele contou ali perto do final, que uma vez estava andando na rua, chegou um carro, uma Range Rover, aquelas caminhonetonas grandonas assim, parou, desceu dela um homem assim e começou a falar, por que você saiu dessa vida? Por que você saiu da tua família? Algo assim, você volta para nós. Olha como é que tá o teu estado agora. Ele estava pobre, passando necessidade, estava doente, estava quase morrendo, assim, disse que perdeu muito peso e estava extremamente magro, e daí estava naquela situação bem precária, assim. Ele falou, olha o teu estado agora, e olha para mim, eu aqui tenho casas na Inglaterra, na França, não sei aonde mais, não sei onde, em várias cidades assim, famosas, eu tenho um monte de coisa, e você está aí, volte, por que você nos abandonou? Volte para nós. Satanás usando ele, né, e aí ele chegou e disse, você pode ter tudo isso, mas você não tem alegria, paz. Eu tenho paz hoje. Ele falou, você pode ter tudo isso, mas você é apenas usado pelos demônios para fazer a vontade deles. E depois que você não for mais útil para eles, vão te tratar como lixo, você vai ser destruído. E no final da tua vida, quando você morrer, para quem que você vai deixar tudo isso que você ganhou? Daí ele disse, eu posso não ter nada aqui, mas Deus me promete, que terei uma vida eterna. Daí ele disse, quando se fala para esses milionários, assim, multimilionários, que vendem a alma a Satanás, eles ficam muito irritados, assim, quando se fala na morte, porque eles não querem pensar sobre a morte. E se você parar e analisar, se eles morrerem, eles estão perdidos. E eles não querem isso, obviamente, ninguém quer, mas eles estão ali iludidos pelas coisas. E Satanás só pode dar as coisas, mas que depois você morre, vai fazer o que com as coisas? Não vai levar nada para aquilo. Então aqui nós vemos, novamente, a questão que Deus, ele nos trata com amor, ele desperta em nós o amor. Então ele lá não tinha amor quando vivia nesse mundo, ele não tinha paz, ele tinha tudo que as coisas que poderia se desejar, mas o principal ele não tinha. E quando ele aceitou Jesus e Jesus libertou ele passou a ter paz, alegria, mesmo com mais problemas, que antes ele não tinha problemas, era uma vida fácil, aí com muitas dificuldades e problemas, mas ele tinha a certeza do cuidado de Deus sobre ele, né? Então, é interessante isso. E agora vamos ver o verso 5, Cantares 2, 5. Uma vez que a Eliane quiser ler para nós. Sim. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Interessante isso. Ele falou duas frutas aqui. Passas, provavelmente uvas passas, né? E maçãs. Confortar-me com maçã. A maçã, então, aqui está dizendo que traz o quê? Um conforto. Ela é doce, como nós vimos ao falar, né? Então, mas quem já pesou, conferiu calorias, a maçã ela não é muito calórica.
É bem pouco. A maioria das frutas não são assim calóricas. Você pega, por exemplo, a cada 100 gramas de maçã, você vai ter umas 50, 60 calorias, quilocalorias. Mais ou menos. Então é pouco. Já a uva passa, não. Você pega 100 gramas de uva passa, você vai ter 200 e tantas calorias. Então, de 60 para 200 e tantos, você tem aí umas 4, 5 vezes mais concentrada a uva passa, porque ela é desidratada, então ela é a uva bem concentrada. E é boa, eu gosto de uva passa. Gosto aí também. Bom, e aqui o que está falando? Ó, sustentar com uvas passas. Né? Aquela famosa frase, tem que fazer uma refeição com substância, né? Então, é bom quando nós comemos coisas mais secas, para ter a substância, mas não só as secas, não é para comer só o que é mais concentrado. Se associa e combina com o que é menos concentrado, que é mais suave, mais doce. Eric? Oi. Pode misturar passas com as frutas, então, para comer? Pode. Qualquer fruta, qualquer fruta. Qualquer fruta. Em geral, sim, qualquer fruta. As passas, elas são... E frutas secas, assim, tanto a ameixa seca, uva passas, a tâmara também, tâmara seca ou tâmara... São frutas mais concentradas. Ah, obrigada. A banana passa também. Todas as frutas desidratadas. É uma forma de você conservar elas por mais tempo. E é isso que o Espírito de Profecia recomenda nos livros de orientação sobre saúde. Nas épocas mais que dá os frutos, pegue-se eles e faça ou conservas, compotas deles, ou seque-se ao sol, lá fala, né? Na época não tinha tanto outros métodos assim, de secar. Hoje tem o forno, você consegue ter umas maneiras de secar, desidratar no forno, ou em desidratadores, mas ao sol é o mais barato, né? Você põe lá e deixa ir secando, secando, e até virar frutas secas. Eric, mais uma perguntinha. Viu, Eric, a gente pode misturar a linhaça com as frutas também para comer? Pode, deve. Olha, na maioria das misturas dá para fazer. Só uma coisa que é interessante é a gente nunca misturar demais, por exemplo. Linhaça é algo que tem bastante gordura, então ela entra como algo que tem uma fonte de gordura. Então evita misturar linhaça com outras gorduras, por exemplo. No máximo, outras, mais uma e duas, assim, no máximo, né? Então, uma linhaça triturada, assim, né? Evita misturar mais que duas. Então, linhaça e gergelim é bom, você pode misturar. Ou, digamos, linhaça e um pouco de azeite de oliva, ou linhaça e uma castanha, tá? Mas se você comer só uma, tá bom também. Então, essa pode usar isso, e pode usar isso tanto com salada, com verdura, feijão, arroz. Pode usar isso com frutas, é uma fonte de gordura. A única associação que ela é desaconselhada, que não é nem um pouco boa para nós, é frutas e verduras na mesma refeição. Ah, isso, graças a Deus, estou conseguindo fazer. Então, essa é o principal. Tem outras coisas que recomendo-se não fazer muita mistura para não causar fermentação. Então, você misturar muitos tipos de alguns alimentos, algumas receitas são misturas complicadas, que vai em muitos ingredientes, isso não é bom. Para fazer uma salada de fruta. Vamos usar um exemplo drástico aqui, né? Você vai colocar abacaxi, limão, aí você coloca banana, então essas misturas muito banana, põe uva passa e ainda põe outra. Fica uma mistura com coisa muito mais ácida, coisa com mais doce, e dá uma mistura meio de opostos, assim. Isso pode dar uma fermentação, se misturar muito mais. Assim. Então, quando comer frutas mais ácidas, fica mais naquele tipo, digamos, vai comer abacaxi com uva, que já é um pouquinho mais ácido, com maçã, ótimo. Vai comer as mais doces, aí pode comer tâmara com banana, com mamão, assim, aí fica ali, pode fazer umas misturas. Isso é algo que é uma combinação mais secundária. Beleza, então aqui nós vimos um princípio de Deus, que as frutas secas, elas dão sustância, elas nos sustentam, sustentar-me com passas, confortar-me com maçã. Então nós vemos esses dois princípios, de primeiro, comer coisas mais secas para ter sustância, e não comer elas só comer o que é mais concentrado, não. Combinar os alimentos mais concentrados com os menos concentrados. Então, já percebemos um princípio aí. Próximo aqui, verso 6.
Quem está na vez de ler? Eu acho que é a Ivete. Vamos lá. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. É interessante isso. A cena, né? Como se fosse abraçando, então o abraço direito está abraçando e o esquerdo está atrás, assim, na cabeça. Então, é uma descrição, né, de uma proximidade, assim, tá? E agora o verso 7. Quem está na vez, agora eu acho que é Eliane. Um pouquinho voltando ainda lá o versículo anterior ainda, ali a questão das uvas e tal, acho que daria para fazer a relação de Jesus, o pão da vida, o que nos sustém, que nos dá força, que a gente tem que buscar diariamente. É isso mesmo, e Jesus é a videira também. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, se nós damos fruto para Deus, é um fruto muito saboroso e muito saudável. E principalmente quando ele é bem preparado, né, ele fica muito nutritivo. Se você deixa ele madurar bem, ficar bem maduro, deixa ele secar, eu não sei bem como é que faz a uva passa. Minha tia, ela viu uma vez, ela disse, na internet deve ter, né? Mas se hoje é certo, você acha alguma coisa. Então, para ver como que se faz a uva passa, é um processo. E aí, para você ter, então, é o fruto da vida, que Jesus é a videira, é um fruto trabalhado. Então, quando Deus opera em nós o fruto e trabalha em cima desse fruto para deixar ele ainda melhor, é exatamente isso que a Raquel falou, ele fica mais nutritivo, ainda mais concentrado. Isso mesmo, Jesus é o pão da vida. Então, você fazer um pão, alguns de vocês talvez já tenham ouvido, né, que eu comecei a gostar de fazer pão, aprender a fazer pão. E aí, quando você faz um pão, você tem que colocar ele numa balança, tá? Você vai ter o peso dele. Só que uma parte daquilo é água. Ele fica maciozinho, beleza? Mas se você, no Espírito Profecia, recomendo você fatiar o pão comum, assim, né, de forma, digamos, fatia ele. Eu gosto de fatiar bem fininho. E aí vai umas 2 fornadas. Eu coloco a grade do forno um pouco para cima e coloco na parte de baixo uma forma mais baixinha, virada de cabeça para baixo, para criar uma superfície mais homogênea e um pouco mais distante da fonte de calor embaixo, que é a resistência, né? Porque se você colocar direto naquela tampa de baixo, uma área queima, outra área não fica bem, ele não distribui bem o calor. Então, se você colocar algo ali entre, ele ajuda a espalhar melhor o calor. Daí eu faço assim, eu coloco uma forma de pizza que eu tenho, que é pequenininha, cabeça para baixo, coloco ali uma forma, e aí na parte de cima, no andar de cima, eu coloco a outra forma grande que eu tenho e coloco os pães espalhados assim, as fatias fininhas, né? Em cima e embaixo. E ligo numa temperatura de 100 graus, 110 graus, essa média. Eu gosto de 110 porque geralmente em 2 horas, que é o tempo máximo do time que eu giro, deixo a porta do forno entreaberta e ele vai secando devagar, não tem risco de queimar. Quando ficar seco, ele vai torrar um pouquinho e ficar levemente torrado. Então é uma forma de você secar e desidratar os alimentos. Mas nas experiências que eu fiz, a quantidade de água dos pães, assim, um pão mais macio, chega até 40%, 50%. Então, se você desidratar, você deixa ele quase o dobro, não, menos que o dobro, mas mais concentrado. Ele fica mais nutritivo. É quase o dobro, assim, porque ele chega a perder quase pela metade o peso dele. Então, a água que tem ali sai. E aí, por isso, o pão, você ter ele ali, ele já traz nutrição, mas o pão torrado, ele é muito mais nutritivo, muito mais fácil de digestão. E aí, você, para comer ele, você não vai conseguir colocar na boca e engolir rápido. Nenhum pão que é mais maciozinho, porque esse que tá fofinho ali e tal, ele já tem água, você mistura um pouquinho de saliva e já fica aquele aguado na boca, né? Um bolo alimentar tranquilo, você engole sem ter problema. Mas a saliva ajuda a digerir. Então, você mastigar bastante um pão que é mais molhado, é mais difícil pelo próprio nosso costume, às vezes, de comer meio rápido. Mas para você, um pão seco e sem tomar líquido junto na refeição. Só com o pão. Você vai colocar o pão ali na boca e vai começar a mastigar, você vai ter que deixar ele mais tempo ali na boca. E aquela água vai vir da onde? Da saliva. E a saliva tem enzimas que ajudam a digestão. Então, por isso, você comer um pão torrado é muito mais saudável do que comer um pão fresco.
e ele fica mais fácil de digestão, porque às vezes se o pão não assou bem, tá meio cruzinho ainda no meio, que é de difícil digestão, meio cru no meio, então você faz isso que você consegue. Daí porque eu gosto de cortar bem fininho as fatias, porque senão ele fica muito duro, né? Você pode quebrar um dente na hora de morder. Então ele fica umas mini torradinhas, assim. É algo que eu gosto de fazer e faço bastante aí. E como pão do outro jeito também, né? Mas uma dica. Então é isso mesmo que ela falou. Jesus é o pão da vida. E se você pega, né, esse pão e trabalha em cima dele, deixa ele mais concentrado, melhor ainda. Acho que a Eliane tinha lido antes, né, ali no verso. Sim, eu vou ler. Vai lá. Conjuro vós, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Então, não apressar digamos, o amor, não ir atrás, digamos, os outros. Muitas vezes a gente vê hoje, as pessoas começam a incentivar, você tem que namorar e tal, e deixe no tempo que Deus quiser, quando for para ser. Não tenta apressar as coisas, se for antes do tempo vai ser pior. Então, tem esse princípio aqui, né? Agora vamos ver o verso 8. Raquel, pode ler para nós? Cantares 2:8. Não, no momento deixa para outra pessoa. Tranquilo, então. Glaucia, você consegue ler para nós? Cantares 2:8. Cantares? 2:8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Outeiros. Aí. E agora vem o verso 9. Tônia, pode ler para nós? Posso sim. O 9, não é? Isso. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Posso ler logo 10? Pode ler. O meu amado fala e me diz. Pode ler. Continua. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Isso aí. Então, ele descreve aqui como alguém cheio de energia, como um animal daqueles, né, que está saltando sobre os montes, uma gazela, ou aqui fala o gamo, né, o filho da gazela, pulando, e daí quando chega ali numa grade, numa parede, assim, na janela, ele para e fica olhando, fica prestando atenção, né? Ele não sai quebrando, assim, arrombar e entrar, não, ele fica olhando. E ele faz o quê? Ele chama, ó, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Ele não se impõe a presença dele, mas ele convida. Então, é cheio de energia, é atento. Então, começamos a ver algumas coisas aí. Algum comentário? Eu vejo, assim, que é uma mistura, né? É algo falando sobre Deus, né? Sobre Jesus, sobre a igreja, mas também falando sobre o amor entre um homem e uma mulher, né? E eles usaram uma linguagem bem simbólica para a época, mas que a gente tenta retratar, tenta trazer para os nossos dias agora. Então, é bem interessante essa analogia, essa mistura que fizeram, né? E eu vejo também, assim, como eles colocaram eu digo, esse livro, ele traz, assim, um reforço daquilo que está em Gênesis, da questão de o homem e a mulher ser uma só carne, né? De ter esse amor tão extraordinário que Deus criou, né? Para exaltar ele, né? E é o que o diabo está tentando destruir cada dia mais. Destruir a base da família, que é o relacionamento entre homem e uma mulher.
Exatamente. E é um símbolo também do relacionamento de Deus conosco, né? De Cristo com a sua igreja. Isso. Então, vamos nos apegar à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e não aceitar as corrupções, né? Claro, amar aqueles que estão nisso, às vezes não sabem, né? E buscar também salvação desses. Né? Todos nós precisamos de salvação. E vamos lá. Eu ia falar aqui sobre a questão ali da energia, né? Da fonte da nossa energia, que é Cristo. Assim como um casal se relaciona, no caso o homem é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, e que a gente sempre tem que buscar, né? Nessa fonte de energia que flui através do Espírito Santo até nós. Interessante, é isso mesmo. Então, a descrição do marido é que ele é cheio de energia. É muito animado, então essa energia é contagiante. Quando você está perto de alguém animado, mesmo você esteja meio cansado, você até se anima um pouco e vai. Você tem que, digamos, para mim acontece muitas vezes, assim, tem que arrumar, outro dia tinha que arrumar a cozinha ali, os armários estavam meio bagunçados. Eu olhava assim, sozinho ali, começava a tentar arrumar, não dava muito certo. Aí minha mãe veio ali animada, assim, e deu, opa, já vamos junto ali, e pegamos, já um pensa com o outro junto, vai melhor, e foi bem mais rápido. Então, quando você está perto de alguém animado, essa energia contagia, né? E Jesus, então, ele deve ser a nossa fonte de energia e força, de ânimo, né? Mesmo nos momentos difíceis. Então, nunca estamos sozinhos. Agora, eu vou pedir para Ivete ler para nós os versos 11 e 12. 11 e 12, vamos lá. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aqui eu pensei que os ciclos da vida da gente, né? Tem muitas vezes que tá tudo bem, daí depois vem um período com turbulências, mas depois volta a ficar bem de novo. Tudo é um ciclo, né? É verdade, aí vem o inverno, o outono, as folhas caem, tudo, fica tudo meio sem vida. Isso mesmo. E aí depois vem novamente, né? Passa o inverno, daí tem a chuva que vai trazer vida, mas durante a chuva não é bom, você não consegue sair assim, né? É um pouco complicado. Deus não criou a terra para haver chuva nela. No início, quando ele criou originalmente, vinha um orvalho e regava toda a face da terra, e a água ela brotava assim do solo com muito mais abundância. Então as coisas eram regadas sem chuva. Tanto que no dilúvio foi a primeira vez que choveu e foi um horror para aqueles que viram, né? E não é a melhor forma de regar. A chuva ela é muito forte, assim, cai com muita força e ela bate no solo e deixa ele muito duro e compacto. Então é uma forma, claro, é a maneira como Deus o permitiu, né, e mudou o sistema do mundo para nos ensinar lições com isso. Foi decorrente também do pecado, como uma maldição que veio, né, mas que também Deus mostra a sua misericórdia, né, não vai ter mais como era antes, mas eu ainda vou permitir que haja uma forma de regar, de trazer vida, uma forma diferente. Mas então é bom saber, né, que essa maneira quando a gente está um dia meio chuvoso, a chuva é uma bênção, sim, água, né? Mas nós naturalmente pode ver que nós já não gostamos daquele dia tudo escuro, nublado, chuvoso. Parece que não, esse dia não está um dia bonito. Porque nós não fomos, o mundo não foi criado para funcionar assim, né? Acabou funcionando por causa do pecado, né? Então, um dia mais feliz é quando aqui, ó, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, né? Vem o sol, e os passarinhos cantando. Eric, e também tem dias, né? Tem dias que a gente não está muito bem no espírito, né? E daí a gente fica muito ruim. E parece que Deus abandonou a gente, né? Parece que a gente não está mais com Deus. Mas aí a gente tem que se ajoelhar, a gente se ajoelha e busca refúgio em Deus. Tudo passa, graças ao bom Deus. Não é mesmo? Ele pode agora ler, Eliane, os versos 13 e 14. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos.
No esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Isso mesmo. Então, olha que interessante. O marido aqui, então, o noivo, né, ele pede que ela venha e ele dá as explicações. O fruto já está começando a aparecer, os figos, as vides, tem a flor delas, o perfume, né, então, e chama para vir, né, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, ou seja, vai entre as rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. A maneira como Deus, então, nos chama para nos relacionarmos com Ele. Aqui é um símbolo da oração particular, quando nós vamos no esconderijo, no local secreto da oração, onde não há ninguém por perto, e oramos em secreto, sem que nenhum ouvido curioso escute a oração, ou seja, em pensamento. E vamos lá e conversamos com Deus. Mostramos quem nós somos. Mostrar a face é mostrar o seu caráter, quem você é. Abrir o coração para Deus e dizer, olha, eu sou assim, tenho isso. E Deus, Ele quer que façamos isso. E ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a nossa voz. Muitas pessoas pensam, mas Deus já conhece tudo, Deus já sabe tudo, e por que eu vou falar para Ele se Ele já sabe? Então, Senhor, Tu sabes o que eu preciso, por favor, me dá o que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Mas aí teve um exemplo, não é o melhor exemplo, porque ele envolve uma questão que eu aprendi há pouco tempo de idolatria, que é a questão dos jogos de futebol. É uma forma de idolatria bem grave. Mas vamos usar esse exemplo. Tem um jogo de futebol que uma pessoa assistiu, muito bom, na sua casa. Bom, entre aspas, né? Gostou lá do jogo. E no outro, o amigo dele também assistiu o mesmo jogo, viu o resultado, sabe tudo igual. Aí depois, no dia seguinte, eles se encontram lá no trabalho e no intervalo eles vão conversar. O que eles vão falar? Vão falar sobre o jogo. Mas os dois viram o jogo, os dois sabem o que aconteceu no final, os dois viram... E às vezes vão ficar quanto tempo falando lá do jogo? Por quê? Porque é um assunto que eles gostam, eles são amigos, gostam de conversar sobre aquilo que eles têm afinidade, que eles têm prazer, e vão ficar lá tempão falando daquilo que os dois sabem. Com Jesus é muito mais profundo que isso. Jesus sabe tudo da nossa vida, mas Ele quer que a gente conte para Ele. Porque Ele é aquele amigo que não vai chegar assim, se você começar a contar algo que Ele já sabe, não, isso eu já sei, não precisa falar. Não, Ele é aquele que mesmo que Ele sabe, Ele vai dizer, e aí, conta mais. E aí tem uma palestra que eu assisti acho que ele trata ele ensina princípios de alimentação, ele é naturalista, assim, um terapeuta natural, ele chama Paulo Ribeiro, e tem uma palestra dele que ele fala isso, que tinha um amigo dele lá que, quando você começava a contar algo, mesmo que ele já tivesse visto, ele deixava você ter aquela a emoção, né, de contar como é que foi. E um terceiro amigo, uma vez estava junto, e ele disse, mas você já sabe disso? Você está se fazendo de bobo aí, que está fazendo de conta que não sabe? Daí ele disse, não, deixa ele desfrutar o momento, né? Ele descobriu agora, se eu pegar e falar que eu já sei, ele vai perder toda a graça para ele. Ele vai, então você já sabe. Então, para não cortar, assim, eu vejo que muitas vezes a gente faz isso, eu já fiz isso, né? Tá, isso eu já sei. A gente demonstra pouco interesse, a gente faz assim, não estou interessado em te ouvir. Deus, então, pelo contrário, Ele está interessado em nos ouvir contar. Ele quer que vejamos qual que é a nossa interpretação, no que nós sentimos. E é algo único. O mesmo evento visto por duas pessoas vai ter aspectos diferentes que uma pessoa vai sentir, vai interpretar. Então, e essa é a beleza que Deus deu para cada um, a individualidade. Cada um é diferente um do outro. Então, é um convite que Deus faz para que vamos a orar, estar em comunhão com Deus em oculto, no secreto, oração secreta. E aí agora vou pedir para Glaucia, se puder ler para nós, versos 15 e 16. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. Bom, é para apanhar, ou seja, para pegar, capturar o que as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Aquilo que destrói o fruto, que vem para roubar a alegria, tem que ser capturado e
preso, tem que ser retirado, eliminado. Então, muitas vezes, sentimento de rancor, e uma das coisas que eu vejo que mais destrói relacionamentos é o não perdoar. Você guardar um ressentimento. Nossa, teve uma situação coisa simples, né? Que passa, que você não perdoou e fica aquela mágoa. Depois, lá na frente, quando acontece, mas aquela vez você disse isso, você não fez, e daí vai começar a vir, eles falam, levantar defunto, né? Desenterrar defunto. E começa bem isso. Então, você não permitir que essas raposinhas parecem algo tão pequeno que a pessoa vê, mas que não, se não foi resolvido, por isso que a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, porque senão você acaba esquecendo, acaba deixando lá, mas o problema está lá ainda, e uma hora ele vai voltar mais forte. Então, apanha essas raposinhas e dá um fim nelas, elimina, senão elas vão destruir a vinha. Então, as raposinhas ainda são mais perigosas que as raposas, porque quando vem uma raposa assim, você vê a raposa tá lá, né, você coloca um muro, uma cerca, alguma coisa, a raposa já não consegue entrar, você já consegue proteger. Mas a raposinha, ela é um filhotinho, você pensa, não tem tanto problema, e você nem vê ela. Ela entra fininho, consegue passar debaixo ali de uma cerca mesmo uma cerca bem construída, mais fechadinha, ela às vezes é pequenininha, passa ali, entra lá e faz um estrago, devagarzinho, mas vai fazendo o mesmo estrago. Então, o que uma raposa talvez fosse fazer em, digamos, um estrago assim, uns 2 dias, uma raposinha em 2 semanas faz o mesmo estrago. Um mês, um exemplo, né? Ele vai aos pouquinhos. Então, cuidado, tanto umas como outras devem ser eliminadas, devem ser apanhadas e aí vem, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, Deus nos leva para locais, muitas vezes, como sabe, os lírios, eles dão muitas vezes no meio da lama. Se Deus nos leva no meio da lama, não ficamos olhando para as lamas, nós procuramos olhar os lírios. Se você já sentiu o cheiro de um lírio, ele é bem forte. E ele, muitas vezes, ultrapassa o cheiro que está ao redor, né? Pode falar, Glaucia. Só falando nessa questão que tu colocaste antes da questão do perdão e da questão de rebuscar, né? Cá entre nós, a mulherada é especialista nisso, né? A gente acaba, porque quando tu fez isso, não sei o quê, né? E isso é muito ruim para a pessoa, tu ficar sempre lembrando do erro que ela cometeu, né? E Deus não faz isso com a gente, isso é algo para a gente aprender, né? Que quando Ele nos perdoa, Ele nos perdoa. Quem faz isso de ficar sempre é o diabo, né? Ele que faz com que aquilo comece na mente da gente, para a gente se sentir mal, para a gente se sentir que a gente não merece a graça e o perdão de Deus, né? Então, às vezes a gente age como Satanás age, né? Então, é para a gente aprender isso, assim, se botar de joelho, clamar a Deus para nos modificar e para a gente se tornar mais semelhante a Jesus, né? Exatamente, né? Como Jesus tratou, assim como Ele quer que aprendamos a tratar as outras pessoas. Falando nesse assunto aqui que ela está colocando, né, quando a gente ainda volta a tocar no mesmo assunto, é porque a gente não conseguiu perdoar ainda, né? Ainda estamos guardando mágoa. E talvez muitos de nós acabamos esperando que o outro se dê conta do que ele fez contra nós, que nos magoou e tudo mais. Mas aí vai de nós, perdoar sem precisar ele vir até nós. De a gente liberar o perdão, reconhecer que Cristo nos perdoou primeiro e que nós precisamos também aprender a perdoar. E é Cristo que nos ajuda nessa tarefa, né? É difícil a tarefa de perdoar. Não é fácil. Quer dizer, cada um tem um tempo, né? Assim, mas eu lembro de uma experiência que eu tive com meu pai, problemas, né, de infância e tudo mais. E na minha adolescência, assim, eu tinha muita mágoa do meu pai. E levou, nossa, um tempão até eu começar a colocar nas mãos de Deus e pedir perdão, né, que eu conseguisse perdoar meu pai. Depois que eu consegui liberar o perdão, eu
não fiquei criticando, voltando ao passado, coisa assim. Diferente de uma irmã minha que todas as vezes que nós nos encontrávamos, ela voltava ao passado, e ela era muito mais velha do que eu, e aquela lamentação, né? E isso eu fui percebendo que era a falta do perdão. E isso acabou trazendo muitas consequências na vida dela. Ela sofreu 15 anos com câncer, tratando ali, dizer, e nos últimos anos, até a minha irmã mais nova acabou indo conversar com ela a respeito da questão do perdão, e depois que isso aconteceu, então ela acabou, né, descansando. Então Deus nos dá oportunidade, nos ensina, só que às vezes a gente tem dificuldade de se entregar totalmente e clamar quando a gente tem dificuldade de liberar perdão. É verdade, exatamente. A Ivete pode... Não, que é bem aquilo que o perdão ele faz bem primeiro para a gente, né? É como ela citou ali da irmã que ela precisou perdoar para daí descansar. Então o perdão não vai. Muitas vezes eu passei até pouco tempo atrás que eu tive esse entendimento. Eu sempre pensava que o perdão se eu perdoasse alguém, ia ser benéfico para outra pessoa, e não é. O primeiro é benéfico para mim, né? Porque eu resolvo uma questão aqui dentro da minha alma. E isso é uma coisa assim que a gente demora para entender. Mas é fato, isso é fato. É interessante que também na oração do Pai Nosso tem aquela parte, né? Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, eu não serei perdoado. E o que a Ivete falou, o perdão é pra gente. A pessoa às vezes não tá nem aí, nem lembra mais do que fez pra gente, e a gente fica guardando aquela raiva. E o pior, toda vez que a gente comenta, e nem o Eric falou, fica retomando as coisas lá do passado, quer dizer, tu tá revivendo aquele momento ruim. Não, fala das coisas boas, passou, entrega para Deus. Sabe, Deus vai julgar, Deus é justo. Se a pessoa se arrepender, que bom do que ela fez de errado. Se ela não se arrepender, ela vai ter que dar conta para Deus. Isso é para nós também. É importante a gente se arrepender, né, dos nossos erros, dos nossos pecados, pedir, confessar a Deus todo dia. Porque às vezes tu pode não confessar, passou os dias, tu já esqueceu. Não, cada dia, no final do dia, você peça perdão a Deus. Meu Deus, me perdoe, porque hoje eu me irritei, ou porque hoje eu deixei de ajudar, eu deixei de fazer alguma coisa, de falar. E pedindo perdão, e é só perdoando. Se aquela pessoa não se ponha o sol sobre a sua ira. Se naquele dia alguém te... Porque acontece isso aí, olha, de tirar a gente do sério, manter a calma, respirar fundo, mas no final do dia, perdoa. Porque provavelmente, ó, também uma das causas de câncer é questão emocional, é a falta de perdão. Não só de câncer, problemas até nos ossos, enfim. A secar os ossos, né? A Bíblia fala, agora, quando tu perdoa, o perdão traz cura. E tá aí, a escolha nossa, né? Que Deus nos capacite, porque assim é só por Deus. O perdão não vem de nós. Deus permite acontecer coisas. Teve uma pessoa na minha vida que, olha, ela vinha, ficava uma semana, ia embora. Eu ficava meio ano com raiva dela. Aí passava, né, todo dia remoendo o que ela fazia. Aí chegou um ponto, 2, 3 vezes, eu digo, meu Deus, quem vai ficar doente sou eu, pelo erro da pessoa. Me ajuda a perdoar, porque eu não conseguia. Eu digo, nossa, você está fazendo injustiça e tal. Tinha uma raiva mesmo, sabe? Aí Deus começou a mudar, mas é Deus que muda. Aí é que tá, por isso Cristo, nós temos que buscar Cristo. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Não só o Salvador, mas o Senhor. Ele me salva sim, mas ele precisa guiar a minha vida. Em tudo, em todos os aspectos. Pedir sabedoria a ele, né? E pedir, Senhor, me ajude. Eu não consigo, mas me dê força, me capacite a perdoar. E ele faz. Se a gente pedir, né? Que bom, né? Amém, é isso mesmo. E a Glaucia pode fazer o comentário também. Eu ia comentar exatamente isso que a tua mãe comentou, que a Karen, da questão dessa parte da oração do Pai Nosso, né? Que ali foi um sermão que um sermão, uma vez no sábado, que começou a me abrir os olhos. Nossa, eu tô orando, mas eu não tô vivenciando. E
Então, comecei a pedir para Deus ajuda, clamei, porque tinha coisas de fato que aconteceram na minha vida que confesso que a pessoa tinha até morrido já e eu ainda guardava rancor, né? E foi um processo, e é um processo, né? Que a gente tem que se humilhar e clamar a Deus, porque não é nosso, como a Karen falou, não é nosso. Porque tem horas que a gente se irrita, tem vontade de socar a pessoa, mas é clamar a Deus para transformar a vida da gente, porque não é só transformar a vida daquela pessoa, transformar a vida da gente também. Isso aí. Minha mãe acho que levantou a mão ali. Pai. Bom dia. Com relação ao perdão, né, queria só comentar, isso faz parte do novo nascimento que Jesus propõe para nós, e aí já não é a gente perdoar, mas o perdão passa a ser um princípio de vida. A gente tem um espírito de perdoar, assim como tem um espírito de conciliar, de pacificar, de mansidão, de bondade, né? Quer dizer, vem os atributos celestiais que Deus quer colocar em nós. Então você já vai ter um espírito de perdão, a pessoa está te ofendendo, te xingando, mas você tem a compreensão espiritual que existem forças malignas por trás, e é como Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estavam pregando Jesus na cruz. É esse espírito de perdão. Isso, então, já fica, né, na nossa natureza. Isso, então, vem pelo Espírito Santo, que é o novo nascimento, que é um milagre que Deus opera em nosso coração, tirando, né, aquela vingança, aquele egoísmo, aquela raiva que está me ofendendo, está me prejudicando, que é o pensamento carnal, pecaminoso que a gente herda nessa natureza, né, desse mundo. Então, quando a gente começa a crescer na graça, né, no conhecimento do amor de Deus, nessa nova realidade, né, a realidade que Deus quer nos levar para os princípios celestiais, para os princípios da santidade, da pureza, onde Deus habita e para onde Ele quer nos levar, e isso, então, começa a se tornar uma realidade e a nossa vida, então, começa a modificar. E tem também o fato de você tratar os outros como gostaria de ser tratado. Se naquele momento que você errou, você gostaria que o teu irmão, que a pessoa te perdoasse, lógico que a gente gostaria. Porque a gente erra, nós somos falhos. Então, se eu realmente daí da oração, se eu realmente quero ser perdoada, eu também devo perdoar, né? E isso, claro, que na oração é com relação a Deus. Se eu perdoar, Deus vai perdoar os meus pecados. Agora, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Isso é muito sério, então a gente realmente... Só por Deus. Isso mesmo. Só vou fazer um pequeno comentário antes da Yasmin. Não, desculpa, da Sônia. Aqui, no texto que o pai citou, Lucas 23, verso 34. Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Tanto os romanos, como até mesmo os fariseus ali, do povo dele, os líderes religiosos da época, estavam fazendo de tudo para matar Jesus, estavam fazendo com que ele fosse crucificado. Quem estava por trás disso era Satanás, enganando, manipulando, cegando. E eles não percebiam, pensavam que estavam agindo pela causa de Deus, mas na verdade estavam agindo como causa, sendo guiados pelo orgulho dele, pelo desejo de grandeza terrena. E Jesus era uma ameaça para esses desejos, ambições terrenas dele. Então eles, guiados por Satanás, sentiram que deveriam eliminar ele, e em vez de parar e analisar isso é certo, é a vontade de Deus, eles saíram e fizeram, sem pensar. Esse é o problema. Então eles estavam agindo sem pensar. E Jesus viu isso, teve misericórdia daqueles que estavam fazendo tanto mal para ele. Quando a gente começa a entender o campo espiritual, a batalha entre o bem e o mal, os anjos de Deus, os anjos de Satanás, os anjos maus, os demônios, que existe uma batalha, a gente começa a ver que quando alguém muitas vezes faz algo mal para nós, não é ela que está muitas vezes, dificilmente vai ser ela que tem um desejo mal contra nós. Então, Satanás se utiliza e acaba colocando coisa. Então, o culpado, mais culpado por trás disso é Satanás. A pessoa, claro, tem a sua parcela de culpa.
Mas, quando a gente vai começar a ter piedade, porque ela está fazendo algo sem ter noção das consequências, sem ter noção do que está acontecendo. Então, esse é o primeiro aspecto. Por isso que em Efésios 6, a gente comentou, né, de Efésios 5, fala do marido e mulher, e em Efésios 6 fala a respeito da armadura do cristão. E a armadura do cristão, no início, antes, né, no Efésios 6, 1 ali de... não é 6, deixa eu ver. Efésios 6, verso... Já estou aqui, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, carne e sangue são seres humanos. Tem carne e sangue. A gente não tem que lutar contra seres humanos. Mas sim contra os principados. Principados é uma autoridade superior, tá? Principados. Contra as potestades. Potestades são poderes elevados, mais elevados. São potestades, grandes poderes, contra grandes príncipes. Aí vem falar, contra os príncipes das trevas deste século. Não, príncipe das trevas. A gente vai lutar contra quem? Aí vem o próximo restante do verso 12 de Efésios 6. Contra as hostes espirituais da maldade. Então, aqui ele põe quem são esses príncipes, esses poderosos, principados, potestades, príncipes das trevas, são o que? As hostes espirituais, os anjos maus, da maldade, no caso. Nos lugares celestiais. Então, a nossa luta, ela não é visível, assim, ela é espiritual, ela é jurídica, ela é nesse outro campo de batalha. E aí fala para nós armarmos com o quê? Com Cristo, com a espada, com a palavra de Deus, com o escudo, que é Jesus é nosso escudo, o Senhor é nosso escudo, com o manto de justiça, couraça da justiça, né, o manto da verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a nossa justiça, e vem o capacete de salvação, que é o Evangelho de Cristo, tudo que Deus nos dá em Cristo é o que nós devemos usar, a graça de Cristo, o poder dele. E aí, por finalizar aqui, 1 Pedro 2, verso 21, Pedro, né, nos falando a respeito, porque para isso sois chamados. E no verso anterior ele fala, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Então, se a gente está sofrendo tendo feito certo, fique feliz, por quê? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Então, Jesus nos deu exemplo em tudo, não só nessa questão do sofrimento. Mas essa é um dos exemplos mais assim, extremos do caráter de Deus, do amor de Deus, que mesmo sofrendo, continua amando e se entregando para salvar. Chegar nesse ponto, o resto já tem que estar corrigido, né? Muitas vezes a gente já tem dificuldade de amar sem chegar nesse ponto, né? Mas imagina, então por isso ele nos deu o exemplo em tudo. Jesus é o nosso exemplo, sigamos suas pisadas. E é o convite de Deus faz daí em 2 Pedro 1, verso 4. Pelas promessas dele, no caso, né, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Na verdade, deixa eu ver. A vida e a piedade. Ele nos... Vou ler o verso 3 também, ó. Visto como seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, que é a 2 Pedro 1, 3. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, ó, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ter uma vida de verdade. E ter a piedade é um fervor a Deus, amor. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, conhecendo a Deus, e Jesus, né, que viveu essa vida e com piedade, conhecendo ele que é o exemplo disso, e ele conseguiu isso como? Pela glória e virtude. A glória é uma luz muito forte, então pela glória, a manifestação desse amor que Jesus fez. E a virtude, as virtudes de Jesus, o amor, a honestidade, a firmeza de propósito, tudo que Jesus tinha de qualidades. E aí vem o próximo verso. Pelas quais, ou seja, pela glória e pela virtude dele, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Pelo que ele fez, pelo que ele demonstrou, ele nos dá grandes promessas. Que são o quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, por meio dessas promessas, do que ele prometeu que a gente pode se tornar participante da natureza divina. Voltando no verso anterior, lá em 1 Pedro 2, verso 21, que nós chegamos até o extremo, né, de sofrer e continuar amando, como Lucas 23,
3, 35, 34. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, ter esse princípio celestial do amor, do perdão, não é nosso, não vem de nós, mas vem de Cristo. E aí continua o verso. Havendo escapado, 2 Pedro 1,4. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, esse é o convite de Deus para nós. E a Sônia, pode fazer esse comentário e depois ler o último verso daí, de Cantares 2:17. Na verdade, o seu pai já até falou, né? Que era sobre o assunto do perdão, mas eu ainda vou dizer assim, o perdão, voltando para o assunto lá atrás mesmo, continuando no que você falou a respeito de Jesus, mas para mim, analisando o perdão é como um dom que Deus dá para nós, é um presente, né? É um presente que Ele nos dá. É um presente mesmo de Deus, é algo tão maravilhoso, que você que já perdoou, os outros que já perdoaram, sabe o que eu estou dizendo? É algo tão gostoso quando a gente dá o perdão, ou quando a gente pede o perdão, não importa, mas a gente sente uma coisa tão boa dentro da gente, como se nós estivéssemos revivendo, revigorados, entendeu? Renascidos. É também, olhando assim, analisando, é um remédio que Deus nos dá. Basta a gente saber usar o perdão na hora certa, no momento certo, né? Eu pelo menos, eu tenho muitas experiências maravilhosas e foram muito boas. Graças a Deus, Deus me deu, assim, essa capacidade, eu acho, não sei se é capacidade, de não guardar mágoas, principalmente quando a pessoa vem e diz, Sônia, me perdoa, pronto, eu me desmorono, aquilo ficou para trás, é uma coisa, sabe, só a gente mesmo, quando a gente dá o perdão, a gente sabe como é prazeroso, como a irmã Karen falou, é um remédio para nós. Aquelas feridas, aquilo, a gente pode até lembrar, mas não fere a gente. A gente pode trazer uma memória gostosa daquela situação. E era isso aí, eu queria falar do perdão, porque eu acho maravilhoso. E gosto muito de quando eu tenho oportunidade de perdoar alguém que me feriu e lembrar como é gostoso, como é prazeroso, como eu me sinto muito bem. Ouvindo a irmã falar ali, né, a gente não tem como deixar de lembrar, de pensar no amor, o amor de Deus, o amor puro, né, o amor puro perdoa. Como é fácil a gente perdoar um filho, mas às vezes o menino do vizinho, o outro traquina lá, a gente já, né, então, porque o amor, então, esse é o amor divino, né? Ele é puro e ele é para todos. Que Deus nos capacite, né? É verdade. Pode ler, Yasmin, o último verso ali, Cantares 2:17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Então, assim encerra o capítulo 2 de Cantares. Um convite para nós irmos até Jesus, né? Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos alegres, nos momentos tristes. Vamos até Ele, e Ele nos ama, né? E Ele quer a nossa presença. E tenhamos também o mesmo desejo pela presença de Deus. Vamos orar? Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que nos dá de estudarmos mais e conhecer quem Tu és, o Teu amor por nós. Faz-nos semelhantes, participantes da Tua natureza, da natureza divina, por favor. Tu disseste que nós podemos ser participantes da Tua natureza por meio das promessas. Tu fizeste tantas promessas na Bíblia, promessas de nos perdoar, promessas de nos dar o Espírito Santo, de nos dar força, de mudar, dar um coração novo. Ajuda-nos a conhecer essas promessas e a clamar por elas. Clamar a Ti um coração novo, um espírito reto, perdão dos pecados, a graça de Jesus a nos transformar. E por meio dessas promessas sejamos, Senhor, habilitados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E
Pedimos agora que esteja com cada uma das pessoas aqui que assistiram, as que vão assistir ainda. Pedimos o teu Espírito a abençoar, estar conduzindo nessa semana, em nome de Jesus. Né? Amém. Todos. Boa semana, gente. Boa semana. Até a próxima. Uma feliz semana, que seja abençoada. Até domingo. É uma boa semana para todos.